Nós somos salvos através da graça, mas isso nos permite viver uma vida de qualquer maneira, realizando aquilo que vem à nossa cabeça, os nossos desejos, satisfação de prazeres? É sobre esse assunto que vamos falar hoje no programa Expondo as Escrituras. Está entrando no ar o programa Expondo as Escrituras. Comigo, Pastor Mário Luna. Um programa para você entender e praticar a palavra de Deus. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um Expondo as Escrituras. Eu sou o Pastor Mário Luna. É com muita alegria que eu recebo você aqui, mais uma vez. E se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo e não vá embora. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre o tema A Sutileza da Banalização da Graça. O Expondo as Escrituras de hoje, ele está explicando a leitura bíblica em classe da lição de número 2, que vai ser ministrada no dia 10 de julho de 2022, do terceiro trimestre de 2022, da nossa revista da EBD. Desculpe, tá bom? Então, vai estar explicando aqui, ó, a lição de número 2 aqui, ó, para você poder ver, ó. Lição de número 2 aqui, ó, tá aqui, tá? E o Expondo as Escrituras está aqui para podermos explicar esse texto, que é a leitura bíblica em classe da lição de número 2. Então, é muito importante você estar assistindo, tá? É essa lição aqui, que vai ser ministrada no dia 10 de julho de 2022, a sutileza da banalização da graça. Nesse momento, vamos fazer a leitura aí. Tá, eu quero deixar uma coisa logo clara, que na revista a leitura bíblica em classe começa a partir do versículo 4. Efésios capítulo 2, do 4 ao 10. Mas eu vou ler a partir do versículo 1 e vou explicar a partir do versículo 1, porque eu acho que é muito importante explicar o texto completo nesse caso. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza o quê? Filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais uma vez estar aqui no Expondo as Escrituras. Eu quero pedir ao Senhor, nesse momento, que ilumine a minha mente, para que eu possa, Senhor, trazer, Pai querido, a exposição bíblica de acordo com o que a Tua Palavra diz. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam compreender a Tua Palavra. E que juntos possamos aprender e colocar em prática a Tua Palavra em nome de Jesus. Pois bem, um aviso importante, se você quiser baixar aí esse Expondo as Escrituras para você imprimir, nesse caso, o link está na descrição do vídeo. Desce até lá na parte de baixo, vai ter lá, faça download, você vai ser levado para o meu site. Se você está na TV, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code, também vai ser levado para o meu site. Uma vez que vocês estejam no meu site, dessa página lá que vai abrir, e lá embaixo vai ter um botãozinho lá para você clicar e fazer o download. Não se esqueça disso. E também não se esqueça de divulgar o canal. É importante que você divulgue o canal, porque se você está sendo alimentado, edificado por intermédio desse canal, outras vidas também poderão ser abençoadas, edificadas. Eu tenho recebido comentários de pessoas que dizem assim: Pastor Mário Luna, eu não me interessava muito em estudar a palavra porque eu não entendia, mas depois que eu comecei a acompanhar o canal, Deus tem me agraciado, eu tenho conseguido entender a palavra e eu tenho agora tido gosto de estudar as Escrituras, estudar a escola bíblica dominical. Irmãos,
Não tem nada que pague esses tipos de comentário. Nós recebemos, isso me deixa muito alegre, me deixa muito feliz, tá bom? Então divulgue o canal. Vamos lá, introdução. Na exposição bíblica de hoje, vamos aprender sobre a sutileza da banalização da graça. Existe um suposto evangelho onde a graça tem sido barateada. Nesse caso, o termo barateada aponta para uma vida cristã mundanizada. Preste bem atenção nisso, porque isso aqui vai ser um grande subsídio para você poder colocar na aula, na lição de número 2 da EBD. Usam muito o amor de Deus, mas omitem a necessidade de mudança de vida. Porém, não é isso que o texto dessa carta ensina. Primeiro veremos que não somos salvos pelas obras e nem somos salvos porque merecemos. Não há mérito nenhum na nossa salvação nosso. Éramos indignos e mesmo assim Deus, pela sua infinita misericórdia, nos amou, entregando seu Filho Jesus para morrer e pagar a nossa dívida. Tudo isso é tratado na lição 2 da EBD, tá? Nesse Expondo as Escrituras, aprenderemos o que é a graça de Deus, quem éramos antes de Cristo, o que Deus fez por nós e as obras de Cristo em nós e através de nós. Então vamos lá. O que é a graça? Definição. A graça é o favor imerecido, concedido por Deus à raça humana que é indigna. Através da graça, o homem é capacitado a compreender. Então, olha o que a graça faz. Primeiro, ela nos permite compreender, aceitar e usufruir imediatamente dos benefícios do plano da salvação de Deus. Então, a graça de Deus nos permite compreender. Você vai ouvir a pregação do Evangelho. Um dia você ouviu a pregação do Evangelho e você pôde compreender. Ao mesmo tempo, através da graça, nós podemos tomar a decisão de aceitar a salvação. Veja que a graça, ela não nos obriga a aceitar a salvação. Ela apenas nos permite aceitar a salvação, porque na condição de pecador, mortos espiritualmente, não teríamos como responder positivamente ao apelo, ao convite da salvação. E por que eu consigo responder? Por que um dia eu consegui responder? Por que um dia você conseguiu responder? Por causa da graça de Deus. Não há mérito. Não, eu quis aceitar Jesus por minha livre e espontânea vontade, não dependeu nada de Deus, eu quis procurar a Deus. Não, a iniciativa de criar o plano da salvação foi de Deus, de apresentar o plano para nós foi de Deus. O ser humano, a parte do ser humano dentro do plano da salvação é receber a salvação e depois viver de acordo com a vida de um salvo. E tudo isso é possível através da graça. Tá? Então, compreender, aceitar e usufruir. Porque através da graça nós temos bênçãos espirituais. Deus tem algo grande a realizar através de nossa vida. E você vai entender no decorrer dessa exposição bíblica e também da lição de número 2, que vai fazer uma explicação muito boa sobre o assunto. A fim de receber a graça, o homem deve crer em Jesus. Então ele precisa aceitar Jesus. A fim de desfrutá-la, o cristão deve ser obediente à sua palavra. Então, duas coisas aqui. Para receber a graça, o homem precisa crer em Jesus, salvação. E para poder desfrutar, o cristão deve obedecer à palavra de Deus. O que éramos antes de Jesus? Porque essa graça que está sendo oferecida barateada, quer que nós venhamos continuar a ser o que nós éramos antes de Jesus. Olha aqui, ó. Quem éramos antes de Cristo? Sem Jesus, a condição do homem era desesperadora. Eles são culpados diante do tribunal de Deus e por isso estão condenados. Condenados. O pecado não é uma possibilidade, mas uma realidade que está presente em todo ser humano. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se você quiser entender um pouco mais sobre esse assunto, eu inclusive deixo aqui para você e vou deixar no final do vídeo também uma observação, uma indicação do vídeo que eu vou mostrar para você aqui, porque isso aqui é bem interessante mostrar isso aqui para você, ó. Você pode assistir, se você quiser, ó, o panorama do estudo da doutrina da salvação.
Basta que você venha aqui e procure, Panorama do Estudo da Doutrina da Salvação. E você assistindo, essa tela, a capa dele é essa aqui, essa azul, tá? Então tá aqui, Panorama da Doutrina do Estudo, Panorama do Estudo da Doutrina da Salvação. Você vai entender bem melhor ainda sobre esse assunto que está sendo tratado aqui. Paulo apresenta alguns aspectos em relação à condição daqueles que estão sem Cristo. Vamos lá? Vamos lá. Como é que eu estava antes de Cristo? Estávamos mortos no pecado. Efésios 2:1. E vos vivificou, ou seja, vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados. Paulo, em primeiro lugar, diz que os Efésios que eles Paulo, em primeiro lugar, diz aos Efésios que eles receberam vida espiritual em Cristo, porque estavam mortos em ofensas e pecados. Precisamos entender que o homem sem Cristo está morto por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, porém isso não lhe impede de realizar boas obras para outros homens. Existem pessoas não salvas que têm um bom comportamento. Lucas 6,33 diz assim: e se fizerdes bem ao que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo, bem uns para os outros. Entenda em que âmbito está sendo dito isso aqui. É a pessoa fazer bem para um outro ser humano. Preste atenção nisso aqui, é importante. Então, o que quer dizer mortos em ofensas e pecados? Sem Cristo estamos vivos para as atrações do pecado, mas morto para Deus. Não entendemos as coisas espirituais. Porque quando se fala em morto para Deus, alguém diz assim, mas eu estou vivo. Eu estou com vida, olha, eu estou respirando. Não é esse tipo de vida física. Está se falando de vida espiritual. Todas as pessoas que não receberam Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, elas estão mortas espiritualmente falando. É a Bíblia quem diz, não sou eu que digo. É a palavra de Deus que diz, mortos em delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. O morto não responde a estímulos físicos. Também a pessoa morta espiritualmente é incapaz de responder a estímulos espirituais. Se uma pessoa morta, você estiver diante de uma pessoa que morreu, ela não vai responder a nenhum estímulo. Se alguém tocar, ela não vai reagir. Se alguém apertar, ela não vai reagir. Não tem como ter reação. Assim também uma pessoa morta espiritualmente, ela não reage às coisas espirituais. Aí entra a graça. É por meio da graça que alguém morto tem condição de ouvir a palavra de Deus e reagir de forma positiva a aceitar o convite da salvação. Um cadáver não vê, não ouve, não sente, não tem fome nem sede. Ele está morto, fisicamente falando. Também uma pessoa morta espiritualmente não tem percepção e nem prazer para as coisas espirituais. E é por isso que quem não é cristão acha muito estranho as pessoas que servem a Deus se dedicar, ir orar, ir para o templo, tá? Ir para uma consagração, passar uma vigília buscando a Deus. Eles acham isso muito estranho. Por quê? Porque eles não têm essa percepção espiritual. E quando nós que somos cristãos entendemos isso, nós temos uma outra forma de tratar essas pessoas. Porque nós não podemos querer que eles compreendam uma coisa que eles ainda não têm a compreensão porque eles estão mortos espiritual. Então a nossa parte é qual? Testemunhar sobre Cristo através do nosso bom testemunho. Testemunho de Cristo, ser luz, ser sal nesse caso, e também pregar o evangelho de acordo com as possibilidades e orar para que Deus possa fazer uma obra e salvar aquela pessoa ou aquelas pessoas. Não temos mais o que fazer. Quem convence é o Espírito Santo de Deus, certo? O indivíduo morto em ofensas e pecados não se deleita em Deus. O salário do pecado é a morte. Ele não tem o seu prazer como salmista. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Ele não tem esse prazer. O prazer dele é nas coisas do mundo, porque ele está morto para as coisas de Deus e vivo para as coisas do mundo, para os prazeres, para a satisfação dos desejos da sua natureza pecaminosa. Quem está em Cristo fica muitas vezes escandalizado com aquilo, mas para ele é algo natural. Antes de Cristo, para você, muitas coisas eram algo natural. Mas uma vez que você está em Cristo, os valores mudaram.
Nós estudamos no segundo trimestre da nossa EBD comentada online. Quando esse vídeo for ao ar, o segundo trimestre ainda não encerrou, tá? Nós estamos estudando no segundo trimestre sobre os valores do reino de Deus. Os valores do cristão é diferente de quando ele não era um cristão. Se baseia onde? Na palavra. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23, olha o que diz. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Por que é necessário a graça? Porque nossa condição era desesperadora. Se a graça de Deus envolve todo o plano da salvação, a morte de Jesus na cruz do Calvário, sua ressurreição, o envio do Espírito Santo para poder estar morando dentro de todos aqueles que aceitam Cristo como Senhor e Salvador, uma nova vida espiritual, tudo isso tem a ver com a graça de Deus. O grande amor de Deus é a graça sendo manifesta. Morte fala de separação de Deus. Da mesma forma que a morte separa o corpo da alma, a morte espiritual separa o homem de Deus, a fonte da vida. Espiritualmente falando, todos os que não aceitaram Jesus estão mortos. Por isso, o mundo é um imenso cemitério espiritual. E se você está em Cristo, como você vai andar por aí sem se sensibilizar em ver pessoas mortas precisando de vida, necessitando de vida, e você é portador de vida, porque você tem Cristo? Então fale do amor de Deus para essas pessoas. Mas se prepare, entenda de fato por que alguém precisa de salvação. Por isso que é bom vocês assistir lá aquele vídeo, o panorama do estudo da doutrina da salvação, porque ao assistir você vai entender, porque as pessoas têm argumentação. Elas vão dizer, por que eu preciso de salvação? Você não, para não ir para o inferno. Se você morrer sem salvação, você vai para o inferno. Mas por que eu vou para o inferno? E aí ela começa a questionar você. Muitas pessoas ainda não tiveram contato com a palavra de Deus. Algumas já estão mais aquebrantadas, outras não. Tem pessoas que ainda não aceitaram Jesus, mas elas estão mais aquebrantadas do que outras. E aí tem pessoas mais endurecidas. E você precisa responder o questionamento dela com base o quê? Na palavra. Sem base bíblica não adianta. O Espírito não convence com palavras apenas soltas, sem ser palavra de Deus. Você tem que ter base bíblica para explicar para essa pessoa. E é por isso que você deve estudar a palavra de Deus. Certo? Você está gostando do conteúdo da mensagem de hoje? Então a primeira coisa que eu te peço é divulgue o canal para a sua família, para os irmãos em Cristo da sua igreja, para as pessoas na rede social. Pastor Mário Luna Oficial, mande lá. Tem um link aí do YouTube, mande, tá? O link do canal, tá? Você já se inscreveu? Se inscreva se não se inscreveu, tá? Ative o sininho das notificações. Se você ainda não ativou o sininho das notificações, você tem como ir lá e ativar. Pastor, eu tenho o sininho das notificações ativado, não estou recebendo mais notificações. Vai lá no botão, se desinscreve, se inscreve de novo e clica lá, ativar todas as notificações. Deixa o like também, compartilhe, tá bom? E não deixe de comentar. O que você está achando do Expondo das Escrituras de hoje, tá? E de que lugar do Brasil ou fora do Brasil você está assistindo. É importante. Eu quero deixar para você aí também essa recomendação. Caso você queira, ao invés de ir lá na descrição do vídeo, descer lá embaixo, clicar no botão, faça download, ir para o meu site, descer lá e faça download de novo, em todos os vídeos, seja do Expondo as Escrituras, seja da EBD comentado online aqui no canal, seja da Teologia e a Vida Cristã, você pode ser membro do canal. Não é ser inscrito. Você não paga nada para ser inscrito. Agora, ser membro, você semeia no meu Ministério de Ensino. Então, aqui embaixo tem um link. Seja membro. Não é no botão que está no YouTube, não. O outro, lá embaixo. Seja membro. E aí você vai clicar. Você pode assinar também pelo botão do YouTube. Só que no botão do YouTube você vai ter todo o material na aba Comunidade do YouTube. Agora, se você clicar no botão Seja Membro aqui na descrição, você, além de poder pagar com algumas formas de pagamento, que é cartão de crédito, Pix e boleto, no botão do YouTube você só pode pagar com cartão de crédito. Você vai ter tudo num único lugar. Se você está na TV, aponte a câmera do seu celular para o QR Code e pode fazer a assinatura. Pastor, não tenho como. Então ore pela minha vida. E mais, divulgue o canal. É uma forma de colaborar também. 2. Quem éramos? Como estávamos antes de Cristo? Éramos influenciados pelo diabo. Que isso, pastor? Que coisa terrível. Tá aí, ó.
em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem é esse? Satanás. Então nós estávamos ali debaixo da influência de quem? De Satanás. Pessoas que não estão em Cristo estão debaixo dessa influência. Paulo também diz que os efésios seguiam uma vida de acordo com o seu estado espiritual. Eles não estavam mortos? Então eles viviam de acordo com a vida de morto, para Deus. Uma vez que estavam mortos espiritualmente, seguiu o curso desse mundo. Há 3 forças que levam o homem à desobediência: o mundo, o diabo e a carne. O mundo é o sistema que pressiona cada pessoa para se conformar aos seus valores. E quem está por detrás do sistema do mundo? O próprio diabo. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que você consegue vencer isso tudo? Através de estudar a palavra de Deus. Através de estudar a palavra de Deus, a sua mente ela é renovada. Você tem entendimento das coisas de Deus e assim você pode rejeitar as ofertas do mundo. O diabo é o espírito que atua nos filhos da desobediência. Isso porque ele controla o sistema do mundo, viu? E cega as pessoas para que não entendam o evangelho. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A palavra de Deus chega até aquela pessoa, mas ele está com a sua mente sem entender. Entendeu? Seus olhos estão como se estivesse vendado. Ele não consegue ver aquilo que está sendo oferecido para ele. Ele não consegue ver valor naquilo. Ele não acha que a salvação é algo importante. Ele acha que a vida que ele tem nesse momento é mais importante. Fazer tudo o que gosta, fazer tudo o que quer. Ele não entende que o cristão passa a ter uma novidade de vida e ele tem novas atitudes por intermédio de uma ação espiritual em primeiro lugar. Por isso que as pessoas se enganam quando dizem assim, às vezes você vai pregar o evangelho para alguém, alguém diz assim, não, primeiro eu vou me preparar. Não tem como se preparar para aceitar Jesus. Ninguém se prepara para aceitar Jesus. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. A nossa parte é nos arrepender. Só que o ser humano, ele não consegue lidar muito bem com a questão da graça. A graça é um favor imerecido. Ele quer a salvação de uma forma meritória, ou seja, é algo que eu tenho que receber porque eu mereço. Não se merece salvação. Salvação não é algo que você recebe porque você merece. Não é algo que você conquista pelos seus méritos. É algo que Jesus conquistou e você apenas recebe. Agora, uma vez que você receba, você vai receber vida espiritual. E aí você vai ser inclinado para fazer as coisas que agradam a Deus. É por isso que vai haver uma novidade de vida. É por isso que vai haver novas obras. O Espírito Santo vai começar a trabalhar de dentro para fora. Você vai buscar todos os dias essa transformação, mas a ação de transformar vem do próprio Deus. A carne, eu já falei sobre o mundo, falei sobre o diabo e agora vamos falar sobre a carne. A carne não é o nosso corpo, mas a nossa natureza caída com a qual nascemos. Salmo 51:5, Salmo 58:3. E que deseja controlar a nossa mente e o nosso corpo, levando-nos a desobedecer a Deus. Você está entendendo? Nós temos essa natureza em nós, mesmo um cristão ele tem. Só que essa natureza está mortificada. Mas estar mortificada não significa estar morta totalmente. Não. O pecado, a natureza pecaminosa só vai ser extinta da vida do cristão no momento que o Senhor Jesus vier buscar a igreja. Aqueles que estiverem vivos receberão um corpo glorificado, transformado e glorificado, e aqueles que estiverem mortos ressuscitarão no corpo glorificado. A glorificação, aí sim, não haverá mais o pecado na nossa natureza. Não teremos mais a possibilidade de pecar. Mas enquanto estamos aqui, ainda há possibilidade de pecar. O cristão peca, mas ele não vive mais na prática do pecado. Ele não se deleita mais em pecar, como ele fazia antes de Cristo. Antes de Cristo, ele não vivia as leis de Deus. Depois de Cristo, ele passa a viver a lei de Deus. Romanos 8:6-8 diz, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz.
Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Aqueles que desejam realizar a vontade da sua carne, satisfazer os prazeres da sua carne, ele está em inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus e nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por que, pastor, eles não podem agradar a Deus? Primeiro, estão mortos, espiritualmente não tem como se inclinar para Deus. Segundo, porque estão mortos, estão sempre inclinados a fazer tudo aquilo que é contrário àquilo que é a vontade de Deus. Mas, pastor, o senhor agora há pouco não falou que uma pessoa, mesmo não sendo cristã, não pode fazer uma boa obra para uma outra pessoa? Pode. Só que isso não tem nada a ver com obras feitas em Deus. Aí não é uma obra feita por alguém que está salvo em Cristo Jesus. Não é uma obra como resultado da salvação. É uma obra do ser humano para o ser humano. E como a salvação não é conquistada por obras, se você estiver sem Jesus, você pode fazer muitas coisas. Você pode ser aquela pessoa que ajuda pessoas necessitadas, entendeu? Financeiramente, com apoio. Você pode fazer o que você quiser, mas você não conquista a salvação por causa disso. Então é hora de você pensar na sua vida. Aonde você quer passar a eternidade? Com Cristo ou sem Cristo? Se você quer passar com Cristo, quer passar com Deus eternamente, você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o momento. Você quer aceitar Jesus? Levante sua mão para Cristo. Diga, Senhor Jesus, eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. E aí talvez você diga para mim agora, pastor, e aí? Eu faço o que agora? Agora você procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Chegue lá, fale para o pastor, aceitei a Jesus num programa na internet e o pastor lá disse para procurar a igreja aqui que o Senhor ia me instruir o que eu devo fazer. E com certeza ele vai instruir você. Tá bom? Há um impulso em nosso interior para fazer o mal, por causa da natureza pecaminosa. O mal procede do interior do nosso próprio coração. Praticamos o mal porque a inclinação do nosso coração é toda para o mal e não para o bem. Ah, mas o ser humano sem Cristo não pode fazer algumas coisas boas? Pode, mas ele mesmo assim continua culpado diante do tribunal de Deus. A única coisa que livra o ser humano da culpa no tribunal de Deus é receber Jesus, porque quem pagou a culpa foi Jesus. Quando você recebe a Jesus como Salvador, você está aceitando o pagamento que ele pagou da dívida. E aí esse pagamento passa a ter efeito na sua vida. A salvação é oferecida para todos, mas o efeito da salvação é só para aqueles que aceitam a Jesus. E qual é o efeito? Perdão dos pecados, estar livre da culpa e ter direito à vida eterna. Alguns benefícios são esses que eu acabei de dizer, tá bom? Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? O homem não pode mudar a sua natureza. O profeta Jeremias pergunta: pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas pintas? Podereis vós fazer o bem estando treinados para fazer o mal? Jeremias 13:23. O ser humano não tem como mudar a sua natureza. Ele pode até dizer, não, eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo, mas ele não deixa de ser culpado diante do tribunal de Deus. Eu não estou dizendo que uma pessoa que está entregue ao alcoolismo não possa deixar de ser alcoólatra, fazendo aí um tratamento mesmo sem aceitar Jesus. Eu não estou dizendo isso, mas mesmo assim ele continua culpado diante do tribunal de Deus, ele continua morto em pecado, em delitos e pecados. Ele ainda não tem Cristo, ele precisa de Jesus. A única forma de receber vida eterna, a salvação, é através de Jesus. Foi Deus quem estabeleceu isso. Não tem como mudar. E tudo isso é por meio da graça. 3. Éramos controlados pelos nossos desejos. Quem éramos antes de Cristo? Continuamos dentro desse mesmo tópico. Éramos controlados pelos nossos desejos, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O que vinha, os pensamentos que vinham, nós queríamos satisfazer. Paulo agora ensina que aqueles que não estão em Cristo são controlados pelos desejos da carne. Já aprendemos que a carne não é o nosso corpo, e sim a natureza pecaminosa que existe em nós. O homem não convertido vive para agradar a vontade da carne e os desejos do pensamento. É por isso que precisamos de uma mente transformada, lembra? Transformáveis pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12:2.
suas ações são pecaminosas, porque seus desejos são pecaminosos. Desejos pecaminosos geram o quê? Ação pecaminosa. Ou seja, as pessoas agem de acordo com os seus desejos, de acordo com as suas vontades. Se você está em Cristo, você terá vontade, se você se inclina a buscar a Deus, se você busca em oração, se você lê a palavra de Deus, se você busca comunhão com Deus, relacionamento com Deus, você vai ser inclinado para agradar a Deus. Agora, pessoas que estão sem Cristo, elas são inclinadas para a satisfação dos seus próprios desejos. Certo? O homem não é pecador porque peca, guarde isso, mas peca porque é pecador. Pecar é consequência de quem ele é. Isso quer dizer que pecar é consequência de quem o homem é. Pecador. Todas as áreas da sua vida foram afetadas pelo pecado. Sua razão, sua emoção e volição. O que é volição? Vontade. Então tudo está inclinado para o pecado. Isso não quer dizer que o incrédulo não possa fazer o bem natural. Mais uma vez está sendo dito isso aqui. Social e moral. E é aqui que muitas pessoas se enganam. Eu sou uma pessoa legal. Eu não faço mal. Eu tento fazer o bem. E por que eu vou para o inferno? Ele não entende que a culpa do pecado não é paga. Ele não paga essa dívida através de fazer o bem. Porque salvação não se conquista pelo que se faz, se conquista pelo que Jesus fez. A única forma de receber salvação é aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Aí sim, a culpa do pecado, a dívida diante de Deus é paga. Mas foi paga por quem? Por Jesus. É isso que precisa entender. Eu vou fazer aqui uma pequena ilustração rapidamente. Digamos que existe uma festa. E você, para participar dessa festa, você precisa aceitar o convite. Mas você não providenciou nada nessa festa. A festa foi preparada. E a sua parte é só ir. Ir para a festa. E chegando lá, o ingresso já está dado. Mas você precisa entrar para poder desfrutar daquilo que lá está. Chegando lá, você não pode dizer que você organizou nada. Você não pode dizer que nada que está lá você colocou, porque você é apenas alguém que foi convidado a adentrar para aquele lugar. Você não pagou nada, pagaram para você poder entrar. É algo mais ou menos, ilustrativamente falando, é algo mais ou menos assim. A salvação foi Cristo quem morreu. Então você, para poder participar da salvação, você tem que aceitar Jesus. Sem aceitar Jesus não é possível. Entenda isso. Preste atenção. Então o incrédulo... Vamos lá. Isso não quer dizer que o incrédulo não possa fazer o bem natural, social e moral. Ele sensibiliza-se com as causas sociais. É verdade. Uma pessoa não cristã? Sim, sim. Ele compadece. Ele ajuda as pessoas. Mas ele não pratica boas obras com o reconhecimento de que são para a glória de Deus, nem com gratidão pela salvação. Então duas coisas acontecem. Uma pessoa não cristã, ele faz o bem, sim. Mas ele não faz esse bem em reconhecimento à glória de Deus e muito menos em gratidão pela sua salvação, porque ele não tem ainda a salvação, mas ele pode receber. 4. Estávamos debaixo da ira de Deus e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. O homem não convertido por natureza é filho da ira e pelas obras é filho da desobediência. Então, por natureza, filho da ira, destinado à separação eterna de Deus, morte, segunda morte, que a Bíblia chama, tá? Morte eterna. E também pela questão de como ele está ali pelas suas obras, ele é filho da desobediência. Por natureza, filho da ira. Pelas obras, filho da desobediência. A pessoa incrédula não salva, já está condenada. Já está condenada? Já. Olha aqui, ó. João 3,18, se ela não mudar de posição. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A salvação é oferecida. Se a pessoa crê, ela não é condenada. Se ela não crê, ela já está condenada. Pastor, mas é só crer? Mas fé implica em obedecer. Uma vez que a pessoa crê, ela é perdoada dos seus pecados, ela recebe vida espiritual, ela recebe uma nova vida, ela tem agora uma nova natureza em Cristo e ela agora é inclinada para as coisas de Deus. Então ela tem mudança de vida. Certo? Tudo isso por causa da graça. Então não tem como banalizar a graça. Imagine, antes de Cristo, nós éramos tudo isso aí. Aí depois que aceita Jesus, vai continuar sendo isso tudo aí por causa da banalização da graça? Não. A ira, senão nós vamos voltar para o estado de estar debaixo da ira de Deus. A ira de Deus
é sua reação pessoal frente a qualquer pecado, qualquer rebelião contra ele. A ira de Deus não é apenas para esta vida, mas também para a era vindoura, ou seja, para a vida futura. O ser humano, ele não é... O corpo físico, ele é material, mas a alma é imaterial, ou seja, ela não pode morrer. Alma e espírito do ser humano não podem morrer. O corpo, sim. A alma e o espírito, não. Aonde você quer passar a sua eternidade? Com Deus ou separado de Deus eternamente? Para estar com Deus, tem que aceitar Jesus Cristo. Tem que ter uma nova vida, uma vida transformada. Se você não o fizer, você passará uma eternidade longe de Deus. Aqueles que vivem debaixo da ira de Deus são entregues a si mesmo pela escolha deliberada que fizeram de rejeitar o conhecimento de Deus e de se entregar a toda sorte de pecados. Olha o que Romanos 1,28 diz. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Ou seja, Deus deixou de agir e entregou eles a si próprios. Vocês não querem? Vocês não estão me rejeitando? Então vocês fazem o que vocês quiserem. E o ser humano não precisa de nada mais do que ele mesmo para se autodestruir. Por causa do quê? A natureza pecaminosa que está nele. A própria natureza pecaminosa que no cristão está mortificada, naquele que não está em Cristo, ela vai contribuindo para a sua própria destruição. E aí vem Satanás também lançando seus dardos, influenciando aquela pessoa, cada vez ela vai adentrando mais a coisas que não deve, e daqui a pouco ela está com a vida afundada e às vezes até perde a vida física e perde a vida também eterna. Por quê? Porque parte sem Cristo. Você está gostando do conteúdo da mensagem de hoje? Então, fale o que você está achando, tá? Diga de que lugar do Brasil ou fora do Brasil você está assistindo. Também diga se assistiu até o final, tá bom? Divulga o canal. Não deixe de divulgar o canal, não. Fale do canal para a sua família, para os irmãos em Cristo da sua igreja, para as pessoas da rede social. Não está sendo bênção para você? Vai ser bênção para outras pessoas. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Pastor, não estou recebendo notificação. Então faz o seguinte, desinscreve, escreve de novo e ativa o sininho. Tá na TV? Aponta a câmera do celular para se inscrever. Deixa o like e se você sentir vontade aí, e eu creio que o Senhor vai tocar no seu coração, compartilha esse vídeo aqui na sua rede social, tá bom? E eu queria hoje falar aí para você sobre o curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo. É um bom curso, você pode fazer em qualquer lugar do Brasil. Quem está no Rio de Janeiro pode ir presencialmente, tá? Na Penha ou na Taquara, Rio de Janeiro, tá? Bairros da Penha e Taquara. Mas se você está fora desses locais, você pode fazer online. O conteúdo é o mesmo. Pastor, como é que eu faço para me inscrever? Tem um módulo grátis. Você não paga nada no módulo grátis, assistiu, gostou? Aí você se matricula e vai ter lá a sua mensalidade. Então, faça um teste, tá? Se você tiver no celular, desce aí, tá? Tem aí, ó, curso livre de teologia, módulo grátis. Você clica, se inscreve. Ou você, se estiver na TV, aponte a câmera do seu celular e faça a sua inscrição também. 3. O que Deus fez por nós? Primeiro aprendemos o que nós éramos sem Cristo. Agora, o que Deus fez por nós? Somos redimidos por 4 atividades que Deus realizou em nosso favor, salvando-nos das consequências dos nossos pecados. Vamos lá. Primeiro, Ele nos amou. Versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. É a partir desse versículo que está na leitura bíblica em classe. Mas eu falei a partir do 1 para você ter a ideia completa do texto, tá? Por natureza, Deus é amor. Esse amor transforma-se em graça e misericórdia na relação com o pecador arrependido. Deu para entender? Ó? Por natureza, Deus é amor. Esse amor transforma-se em graça e misericórdia na relação com o pecador arrependido. Somos salvos pela misericórdia e pela graça de Deus. Tanto a misericórdia como a graça vêm a nós por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Foi no Calvário que Deus demonstrou o seu repúdio ao pecado e o seu amor pelos pecadores. Ele repudia o pecado, mas ele ama os pecadores. Paulo não só fala sobre a nossa salvação, mas fala também sobre a motivação de Deus em nos salvar
e enumera 4 palavras: amor, misericórdia, graça e bondade. Somente o amor seria capaz de predispor a Deus a buscar o bem de uma humanidade corrompida e que só se ocupava em desobedecer suas leis. Quem é que quer agradar alguém que só é desobediente, 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 desobediente? Quer fazer alguma coisa por alguém assim? Deus, no seu infinito amor, ele oferece seu Filho para proporcionar salvação para todo aquele que nele crê. A misericórdia aponta para a compaixão que Deus teve por nós, que estávamos condenados sem esperança. Deus, pela sua bondade, bondade essa que é um ato onde Deus dá ao homem muito mais do que ele merece, a bondade veio acompanhada da misericórdia que está ligada à compaixão. Então Deus não nos dá o castigo eterno, que é o que nós merecíamos, mas tem compaixão e usa de bondade por meio de reconhecermos Jesus como Senhor e Salvador e nos dá a vida eterna quando aceitamos Jesus. Certo? A misericórdia impede que Deus não nos dê o que merecíamos. A graça e a bondade faz com que nós recebamos aquilo que nós não merecíamos. Misericórdia impede que Deus nos dê o que merecíamos, castigo. O que eu merecia antes de Cristo? Castigo. Separação eterna de Deus. Está em tormento eternamente. Pastor, mas que é isso? Por que merecia isso? Pessoas não são assassinos, homicidas, pedófilos, estupradores. Ei, mas éramos culpados diante do tribunal de Deus e segundo as leis dele, segundo as leis de Deus, a condenação era estar separado dele eternamente. Pronto, acabou. Ele determinou. Ah, mas isso é injusto. Por que é injusto? Ele é Deus. Ele deu um meio para a salvação. Qual é o meio? Cristo. Ah, mas aí se eu aceitar Jesus eu não vou poder viver as coisas que eu quero viver, fazer o que eu quero fazer. Ei, Deus não criou você para você viver para você. Deus criou você e eu para viver para Ele. É diferente. O pecado nos afastou de Deus. Em Cristo nós somos trazidos de volta. Deu para entender? Deus não criou nós para vivermos de forma autônoma. Deus nos criou para podermos fazer coisas para a glória do nome dele. Então, sem Cristo, eu vivo para mim. Com Cristo, eu vivo para Ele. É assim que funciona. Ninguém vai inventar uma coisa para ser usada por si mesmo a parte do seu inventor. Ou do seu criador, nesse caso. Que nós somos seres humanos. Quem inventou a caneta, inventou para que ela pudesse ser usada. E ele também usar. Agora, como é que pode? Deus nos cria. E em vez de nós vivermos para glorificar o nome dele, servir a ele, vivemos para glorificar os nossos desejos, satisfazer as nossas vontades e irmos contra o propósito que ele nos criou. Deu para você entender por que precisamos de Jesus? Porque longe de Jesus... E por que somos condenados? Estamos condenados? Porque uma vez que o pecado entrou, nós passamos a estar na contramão da vontade de Deus. Passamos a viver a nossa vontade, não a vontade dele. Então só em Cristo eu volto a viver a vontade de Deus. Ele nos deu vida espiritual. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Deus tirou-nos da sepultura espiritual. Preste atenção nisso. Em que o pecado nos havia posto. Deus realizou uma poderosa ressurreição espiritual em nós por meio do poder do Espírito Santo. Quando cremos em Cristo, passamos da morte para a vida. Agora, só quem está em Cristo que recebeu isso. João 5,24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Veja bem o que Jesus está dizendo. Em verdade, Ele usa a palavra verdade, em verdade, 2 vezes para enfatizar. Vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ou seja, crê que eu sou o Messias, Jesus está dizendo, o Salvador do mundo, tem vida eterna. E não entrará em condenação, porque recebeu vida, não está mais condenado, mas passou da morte para a vida eterna. Não está dizendo que não vai morrer fisicamente, mas está dizendo que ainda que morra fisicamente, naquele grande dia receberá a ressurreição para a vida eterna. Agora, aqueles que partiram sem Cristo, no dia do juízo final, receberão a ressurreição para a vergonha eterna. Estarão separados de Deus eternamente. Não siga por esse caminho, se você ainda não aceitou Jesus. Aceite.
Podemos observar que Jesus está falando com pessoas que estavam vivas fisicamente. Então, quando ele diz que passamos da morte para a vida, isso significa que recebemos vida espiritual e por isso podemos agora nos relacionar com Deus. Recebemos vida nova. A vida de Deus está em nós. Diga, eu estou vivo em Cristo. Você já aceitou Jesus? Então você pode dizer, eu estou vivo em Cristo. E sabe por que você está vivo em Cristo? Por causa da graça de Deus. Não podemos banalizar a graça de forma nenhuma. A sutileza do adversário em banalizar a graça é justamente as pessoas acharem que estão em Cristo, quando na verdade elas continuam vivendo para si e não para Deus. 3. Ele nos exaltou e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Quem éramos nós? Mortos em delitos e pecados, condenados ao tormento eterno, à separação eterna de Deus, mas em Cristo sentamos nos lugares celestiais. Meu Deus! Por isso que é graça. O que nós tínhamos para oferecer? Tínhamos uma dívida impagável. Só Jesus pôde pagar a nossa dívida. Não só saímos da sepultura e fomos ressuscitados, mas também fomos exaltados. Ele quis exaltar. É Deus quem exalta. No tempo dele, não somos nós. Porque estamos unidos a Cristo, somos exaltados com ele. Ou seja, em Cristo recebemos uma exaltação. Em Cristo Deus nos deu vida, versículo 5. Ressuscitou-nos, versículo 6, parte A, e fez-nos assentar nas regiões celestiais, versículo 6, parte B. 4. Ele nos guardou pela graça. Efésios 2, versículo 7 a 9. Vamos lá. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A meta principal de Deus na nossa salvação é sua própria glória. Você está pensando que Deus me salvou você para poder enaltecer você? Para que você se sinta engrandecido? Não. Para você sair por aí dizendo, Deus é comigo, que eu sou filho de Deus. Ei, você é filho de Deus, é verdade. Deus é com aqueles que lhe obedecem, sim, mas tudo isso para glorificar o nome dele e para servi-lo. Prestar serviço no reino dele, trabalhar para ele. Somos servos dele, a serviço dele. Antes estávamos a serviço de nós mesmos, mas em Cristo estamos a serviço dele. Preste atenção nisso. A salvação é um presente, não uma recompensa. Você não recebeu salvação por causa do que você faz. Você recebeu salvação por causa do que Jesus fez. É presente. Fomos salvos somente pela graça, pois a Bíblia diz: e isto não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras para que ninguém se orgulhe. Eu fiz, eu conquistei. Jesus conquistou. Você está usufruindo daquilo que Jesus conquistou. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, é pela graça, méritos de Cristo. A salvação não pode ser pelas obras, porque a obra da salvação já foi plenamente realizada por Cristo na cruz. João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Não podemos acrescentar mais nada à obra completa de Cristo. Não podemos acrescentar mais nada à obra completa de Cristo. A obra está completa. Jesus completou a obra. Eu quero até aproveitar e mostrar uma coisa para vocês também, porque quando diz aqui que não podemos acrescentar mais nada à obra completa de Cristo, aqui no canal é o que eu sempre digo. Há material para você aprender. Isso, ninguém pode roubar o conhecimento que você adquire, não. Mais um vídeo que eu posso deixar aqui e mostrar para você, ó. Você chega aqui no canal, tá? Mesmo que você esteja no seu celular, você vai aqui, ó, em vídeos, você vai em pesquisa e você bota assim, ó, sacrifício de Jesus e pesquisa. Ó, eu aconselho você a assistir esse vídeo aqui, ó. O sacrifício de Cristo muda a nossa história. João 19:30.
esse é um vídeo que você vai assistir e você vai ver quantas coisas Jesus fez. O que ele teve que passar para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E aí eu digo para você, o que nós temos mais para acrescentar? O que eu vou fazer mais para receber salvação? Se Jesus já fez tudo, a nossa parte é receber e viver de acordo com a vida de um salvo. Então, assista também. Eu deixo para você aí, tá bom? A salvação é pela graça, mas também por meio da fé. A graça que nos salva pela instrumentalidade da fé. A questão não é a fé, mas o objeto da fé. Isso quer dizer que é fé em Cristo, nosso Salvador. A fé é como o braço que se estende para receber salvação, mas fé em Cristo, porque foi Ele que morreu, é Ele que foi o nosso substituto. 4. As obras de Cristo realizadas em nós. Versículo 10, parte A. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Somos a obra de arte de Deus, a obra-prima do Todo-Poderoso. Antes do pecado, Deus havia feito o homem para poder estar ali para a sua glória. O pecado entrou e separou o homem para poder viver de acordo com as suas vontades. Mas em Cristo, nós voltamos de novo para o propósito de Deus. Entenda isso, ó. Somos a obra de arte de Deus, a obra-prima do Todo-Poderoso. A salvação é a nova criação de Deus. Recebemos uma nova criação, novamente, uma nova natureza. Não criamos a nós mesmos, não produzimos vidas em nós mesmos. A salvação não é uma obra, a salvação é uma obra exclusiva de Deus por nós e em nós. Nós não produzimos salvação, nós recebemos salvação, não produzimos salvação, nós vivemos a vida de um salvo, mas nós não produzimos salvação. Então a salvação é uma obra de Deus por nós e em nós. Deus está trabalhando em nós, somos uma obra em construção, até a volta de Jesus, se estivermos vivos, ou até partirmos, nesse caso, e a volta dele e termos um corpo ressuscitado e glorificado. As obras de Cristo realizadas através de nós. Então passamos aqui pelas obras de Cristo realizadas em nós, uma nova vida, e as obras de Cristo agora realizadas através de nós. Para que Deus vai nos dar uma nova vida? Para continuar vivendo do jeito que a gente vivia? Aí é banalizar a graça. E é justamente sobre esse assunto que vai tratar a lição de número 2, que vai ser ministrada no dia 10 de julho de 2022, com o tema Sutileza da Banalização da Graça. Aí eles estão ensinando que Jesus só quer o coração, em outras palavras, isso é muito antigo, essa fala, que você pode viver como você quiser. O importante é que você aceitou Jesus. Não. Aceitar a Jesus implica em ter uma vida transformada. E é isso aqui que vai falar, ó. Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Uma pessoa sem Cristo, mesmo que faça alguma coisa boa, não é considerado boas obras nesse sentido, porque não são obras feitas para a glória de Deus e em reconhecimento à salvação. Porque ele ainda é culpado diante do tribunal de Deus. Mas quando ele aceita Jesus, ele passa agora a realizar boas obras. Não fomos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. É só pela fé que somos justificados. Mas a fé que justifica jamais vem sozinha. Guarde isso. Fomos justificados pela fé? Fomos. Não somos salvos, não somos salvos pela fé, mas as obras. Mas pela fé que produz obras. Então, eu fui salvo pela fé e pelas obras que eu estou conquistando salvação pela minha fé e pelas minhas obras. Não, você recebe salvação pela fé e demonstra a salvação pelas obras. Entendeu? Você recebe salvação pela fé e demonstra que é um salvo para você mesmo através das boas obras. Como é que você vai saber se você realmente é um salvo em Cristo Jesus? Se realmente você recebeu um novo nascimento? Através das boas obras. Sem boas obras, não há vida transformada, não há salvação. Como não tem edição, a gente dá uma paradinha, uma pausa para tomar uma água. Então, sem boas obras não há vida transformada. Não há salvação.
Então, entendeu? Não somos salvos pela fé, mas pela fé que produz obras. Em relação à salvação, as obras são o resultado, não a causa da salvação. Não realizamos boas obras para sermos salvos, mas realizamos boas obras porque somos salvos. Primeiro você precisa ser, para depois fazer. Lembra que nós pecávamos porque éramos pecadores? Pecar era consequência de quem éramos? Em Cristo, fazer boas obras é consequência de quem somos também. É a mesma coisa. Antes de Cristo, como escravos do pecado, produzíamos mais obras. Porém, sendo servos de Cristo, produzimos boas obras em Deus. Paulo falou que a causa da salvação é a justificação só pela fé. Tiago diz que a evidência da salvação são as boas obras da fé. Paulo olha para a causa da salvação e fala da fé. Tiago olha para a consequência da salvação e fala das obras. A questão levantada por Paulo era: como a salvação é recebida? A resposta é: só pela fé. A pergunta de Tiago era: como essa fé verdadeira é reconhecida? A resposta é: pelas obras. Assim, Tiago e Paulo não estão se contradizendo, mas se completando. Conclusão. Como igreja de Deus, Deus nos destinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Romanos 8:29 diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse predestinou aqui é o propósito para aqueles que estão em Cristo, ser parecido com Cristo. Deus está esculpindo em nós o caráter de Cristo pelo poder do Espírito Santo. 2 Coríntios 3:18 diz: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. A conversão não é o fim da obra, mas o início dela. O que Deus começou na conversão e continua na santificação é consumado na glorificação. Um dia teremos um corpo semelhante ao corpo de glória de Cristo. Filipenses 3:21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si mesmo todas as coisas. A graça de Deus nos traz salvação. Você tem vivido à altura dessa salvação? Vida transformada? Ou está banalizando a graça? Esse amor de Deus já te alcançou? Você já é um cristão? A graça de Deus já está fazendo efeito em sua vida? Se você está em um lugar que ensina que não precisa de transformação, então não é o Evangelho de Jesus. Procure um lugar onde anuncie o Evangelho de Jesus, porque Jesus salva para transformar. E se você não tem Cristo ainda, receba-o hoje como Senhor e Salvador da sua vida. Aceite Jesus, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e o pastor lá te dará as devidas instruções. Vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por esse Expondo as Escrituras, que é o complemento para poder explicar a leitura bíblica em classe da lição de número 2, que vai ser ministrada no dia 10 de julho de 2022, que é essa lição aqui, a sutileza da banalização da graça. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa rica oportunidade de mais esse Expondo as Escrituras. Nunca deixa que nós venhamos banalizar a graça, Senhor, porque isso é uma sutileza do adversário. Que não venhamos pensar que podemos viver de qualquer maneira na Tua presença, porque Tu é amor, porque a Tua graça, Senhor, nos alcançou e podemos fazer o que quisermos. Não. Nós fomos comprados por um alto preço, um preço de sangue, para vivermos, Senhor, para a glória do Teu nome. Ó Deus, anteriormente estávamos mortos em delitos e pecados, mas agora estamos em Cristo. Nos ajuda a viver para a Tua glória e trabalhar no Teu reino. É o que eu te peço. Ajuda cada um que assistiu esse Expondo as Escrituras em nome de Jesus. Se você assistiu até o final, diga que assistiu até o final. Tô deixando para você aqui os 2 vídeos que eu falei durante esse Expondo as Escrituras. Não deixe de assistir. Vai ser bom, vai ser edificante para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo Expondo as Escrituras.